Imagine se 30% de todo o petróleo que é exportado do Brasil estivesse na mão na China. Você acha isso impossível? Você acha isso difícil? Sim, mas está acontecendo agora no Brasil. Vamos entender isso? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, que fala sobre as notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos entender esse avanço da China. Saiu no site do 247 a seguinte reportagem. A China amplia a influência do Brasil ao negociar a aquisição de parte de terminal estratégico de petróleo no Porto do Açu. Estatal chinesa negocia a compra da participação da Vasta Infraestrutura, que opera um único terminal na América do Sul, capaz de receber navios VLCC. São os grandes petroleiros. São aqueles navios que precisam de um calado muito alto. Então o Porto de Açu tem esse calado muito grande, o que facilita o recebimento. É um dos poucos portos, eu não digo o único, que pode receber grandes petroleiros. E a China está fazendo o quê? Está comprando 70% da controladora do porto. Vai deixar na mão estrangeira? Sim, vai deixar na mão dos chineses toda a nossa, toda não, né? 30% da exportação do nosso petróleo. Obviamente, a China precisa de muito petróleo, ela consome, se não me falha a memória, 10 milhões de barris dia que ela precisa importar. Então, ela ter um porto desse, ter a condição de gerenciar 30% da exportação do petróleo nacional, é um fator estratégico para a China, por isso que ela está de olho nisso. Aqui na matéria vem discorrendo e eu destaco isso aqui. A operação foi realizada pela China, empresa estatal, braço logístico do grupo estatal da China. O acordo foi firmado em fevereiro e ainda depende de aprovação de órgãos reguladores brasileiros. Mas vamos entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo? A China, através da sua empresa estatal, está comprando 70% da empresa operadora do Porto de Açu. E ali passam hoje 560 mil barris dias de petróleo para exportação. Só que a capacidade é muito maior. Você pode chegar a 1.200.000, 1.300.000 de barris dia. O que para a China é 10% ou mais de 10% do que ela precisa diariamente. Então é um ponto estratégico para a China e ela está oferecendo bom valor, está fazendo uma grande pressão para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Mas, professor, isso não tem vantagem para o Brasil? Tem, claro que tem vantagem para o Brasil. A gente não pode entender que uma companhia externa, uma empresa externa, sendo ela estatal ou não, quando compra infraestrutura no Brasil, não é um negócio ruim. Primeiro ponto, que eu quero deixar bem claro, ela não vai pegar o porto, botar nas costas e ir embora. O porto vai continuar aqui. Então, se ela investe na infraestrutura, ela melhora essas condições, melhora para o Brasil. Tem maior facilidade de exportação e o Brasil precisa exportar. Afinal, o nosso petróleo que a gente extrai, nem todo ele consegue ser, ou praticamente quase nada, consegue ser refinado aqui no Brasil. As nossas refinarias não são aptas, muitas vezes, para o petróleo que é extraído. Então, é importante que a gente escoe esse petróleo. E ter uma empresa que tem esse interesse, inclusive, na compra, facilita bastante. E a China, quando entra, ela faz um grande aporte de capital. Lógico, um porto, ela não trabalha com 1.000 milhões, ela trabalha na faixa de bilhões. E esse investimento, esse capital que chega para a infraestrutura, é bom para o país. Melhora a nossa infraestrutura, diminui o nosso custo Brasil, fomenta as empresas que trabalham simplesmente ali naquela cadeia e outras adjacentes. Então é positivo. Outro ponto que a gente tem que destacar é que, sendo a China a gestora, pode ser que coloque o Brasil cada vez mais nas cadeias globais de fornecimento de produtos. Isso é importante. Parece que não, mas você está dentro de uma cadeia de produção, garante a continuidade, o fluxo das suas exportações. Não ficam aquelas coisas dependendo único, exclusivamente de fechar negócio através de preço, de parcerias. Não, você estando dentro de uma cadeia produtiva, você escoa automaticamente o seu produto. No caso aqui, nós estamos falando do petróleo. E pode trazer, acima de tudo, uma maior eficiência para o porto. Sim, a China trabalha e opera grandes portos pelo mundo. Então, ela pode trazer essa tecnologia, essa eficiência e implantar aqui no Porto do Açu. E olha que ela tem muito interesse nisso. Porque sendo ela a gestora e ela sendo também a maior importadora, enquanto menor o custo, maior a eficiência, melhor também é para a China. Então aqui há um casamento positivo para ambos. Ah, mas professor, então é tudo uma maravilha, então vale a pena a gente pegar todos os portos? Não, peraí, vamos devagar. Tudo tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. O primeiro ponto é que você perde o controle sobre uma infraestrutura, e é uma infraestrutura portuária, e vamos dizer,
praticamente é o único porto que recebe grandes navios. Ora, a China sendo controladora disso, o Brasil perde um pouco dessa dominância de determinar qual navio vai aportar, quem não vai aportar, quem pode fazer carga e descarga. Então você perde um pouco de controle sobre isso. Isso é ruim para a segurança nacional. Outro ponto é o risco geopolítico. Ora, o Brasil se posicionando ao lado de China, Cuba, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Rússia, está se posicionando de um lado em que a grande economia não apoia. Do outro lado, a gente vai ter toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, grandes mercados que o Brasil pode ter um problema geopolítico, principalmente se o governo não tratar a coisa economicamente com interesse, colocar a política acima do interesse comercial. Outro ponto é que se a China começar a dominar toda a questão da exportação do petróleo brasileiro, o Brasil não pode ficar dependente de um único país, porque se acontece um problema lá, simplesmente afeta aqui. E a gente sabe que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Qualquer problema que aconteça lá já respinga aqui. E se a gente pegar um produto que é altamente interessante para exportações e que traz muitas divisas e a gente ficar atrelado a um único parceiro, isso pode ser também um pouco preocupante. E mais uma vez, na questão geopolítica, você vê a expansão da China pela América Latina. Aqui eu não vou botar em voga se é bom ou se é ruim. Se você olhar politicamente, é ruim. Se você olhar comercialmente, é positivo. E aí eu gosto de destacar a questão da Índia. A Índia faz grandes negócios com os Estados Unidos, faz grandes negócios com a União Europeia, faz grandes negócios com a China, faz grandes negócios com todo mundo. E olha aí, eu vou dizer, China e Índia têm grandes problemas de fronteira. Volta e meia tem escaramuças, ficam lá guerreando no bom sentido, porque são só escaramuças, entre os exércitos. Então, independente do problema geopolítico, a Índia tem um grande ponto que eu acho que o Brasil deve ter. O Brasil tem que se posicionar que país não tem amigo, país tem interesse. É exatamente o que a Índia faz. Veja o que mudou na Índia nos últimos 70 anos. A Índia está galgando para ser uma grande potência a passos largos. Exatamente por isso. Porque ela não tem alinhamento político, ela tem alinhamento de interesse. Se interessa ao país, vamos fazer negócio. Se não interessa, você fica com o seu, eu fico com o meu e vida que segue. E com isso, o Brasil, para se proteger, precisa ter o quê? Legislação que faça uma regulação, principalmente com transparência. Porque muitas vezes no Brasil você tem as agências de regulação que nem sempre é transparente. Quer ver que aquele ajuda o meu amigo, aí politicamente eu sou alinhado com aquele país, então dá uma colher de chá. Esse é o problema do país. Você tem que ter uma coisa, uma regulamentação transparente e eficiente. Porque aí com isso você consegue parcerias equilibradas dentro de um plano estratégico logístico para o país. Então o Brasil precisa ter esse plano logístico e atender os nossos interesses. E aí independe. Você vai ser com China, você vai ser com os Estados Unidos, você vai ser com a União Europeia, você vai ser com a África. Não interessa, contando que seja um interesse nacional acima de tudo. Portanto, é importante que o Brasil receba investimento estrangeiro, principalmente na área de infraestrutura? Sim. É importante que seja a China? Não. É importante que seja do interesse nacional. O Brasil precisa de um plano logístico para atender a infraestrutura. E aí sim, você atrair investidores que queiram participar do jogo, dentro dos interesses nacionais. Aí fica positivo para toda a economia brasileira. E se é bom para a economia, é bom para as pequenas empresas, é bom para a sociedade, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão ou até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.